E bem-vindos a Berlim, a capital e a maior cidade aqui da Alemanha. Neste vídeo eu vou-vos mostrar tudo o que há para ver nesta cidade em 3 dias. O meu nome é Afonso, caso nunca tenhas visto um vídeo meu, e eu faço vídeos sobre viagens para te ajudar quando tu fores visitar esses sítios, ou então simplesmente para te mostrar um bocadinho mais do mundo. Situada no nordeste do país, com cerca de 3,5 milhões de habitantes, Berlim é uma das principais capitais europeias. Berlim é uma cidade que tem uma história muito interessante, marcada principalmente pelo muro que dividiu a cidade a meio e que caiu em 1990. Desde aí que Berlim é uma cidade unida. Ali à minha frente, depois daquelas árvores, fica um palácio que é o edifício onde é o Parlamento. Aqui está o palácio que eu estava a falar. Ele foi construído no final do século XIX e foi parcialmente destruído por um incêndio, mas depois foi novamente reconstruído e é atualmente a sede do Parlamento, por isso é que vocês têm aquelas bandeiras todas. E ali em cima, aquela cúpula de vidro, é um sítio que dá para ir, e mesmo aqui ao lado quase temos a tão famosa Porta de Berlim. É provavelmente o monumento aqui mais visitado da cidade e é para lá que nós estamos a ir agora. E aqui estamos nós na entrada principal num dos monumentos mais famosos. Está aqui cheio de gente, só para vos informar, só pessoas a querer tirar fotos, por isso preparem-se, porque nós nem sequer estamos em época alta, estamos neste momento em março e já está aqui cheio de gente. Mas vocês dão aqui a volta, vêm aqui a um cantinho e têm aqui esta vista. Uma coisa que muitas pessoas não sabem aqui deste portão principal é que aqui no meio este é mais largo do que os outros aqui na ponta, e é porque aqui no meio a única pessoa que podia passar era a rainha e o rei. Como podem ver, porque aqui eu mostro-vos tudo, aqui está o portão, muito bonito, depois aqui está esta quantidade toda de gente a tentar tirar fotos ao mesmo sítio. Quando chegam aqui mais para trás conseguem ter ali a vista melhor, mas já não têm tantas pessoas a tentar tirar foto. Bem perto ali do portão, aqui atrás de mim, fica o memorial dos judeus que foram mortos durante o Holocausto. Este é um monumento que é composto por mais de 2.700 blocos de pedra, todos com tamanhos diferentes, no fundo para servir como memória de todas aquelas coisas horríveis que foram feitas aos judeus aqui na Alemanha. Ainda assim, este monumento não é reconhecido pelos judeus porque eles acham que não se devem usar este tipo de coisas para fazer monumentos que acabam por ser atrações turísticas. Ainda assim, é um sítio que vale muito a pena virem, e se quiserem ver, há um museu subterrâneo a falar um bocadinho mais sobre isto. Mas aqui conseguem ver como é. Tem todos estes blocos, todos eles de tamanhos diferentes. Vocês podem andar aqui no meio, ok? Não há problema. O que dizem é para não subirem aqui para cima das pedras, que é normal porque devem respeitar. Aqui no vídeo, não sei se têm a noção, mas este monumento ainda é super grande, ocupa aqui um bloco inteiro da cidade e fica bem aqui no centro. Então, neste momento já vim aqui para a zona mais perto do meu hotel, apanhei um autocarro, foram cerca de 20 minutos ali mais do centro onde nós estávamos, e tenho-vos a dizer que acho que sem querer estou a ficar numa zona super top da cidade, só assim com lojas caras e restaurantes giros. Finalmente consegui fazer check-in no meu quarto de hotel, já pus lá as coisas todas, eu daqui a um bocadinho já os mostro, mas agora estou a ir a caminho da torre de TV aqui de Berlim, que é super famosa, e lá também ficam muitos outros sítios famosos que eu vou-vos mostrar melhor. E aqui estamos nós, já na rua, já aqui perto da torre, fica mesmo aqui atrás de mim. A torre tem 368 metros de altura e a parte onde podem visitar está a cerca de 200 metros de altura. Isto, a forma mais fácil de vir é dali onde tem uma estação de comboio.
e depois podem vir para aqui. Isto é muito giro, tem muitos restaurantes, muitos cafés, muitas coisas e está aqui carradas de gente. Também tem aqui imensas outras atrações, ou seja, se vierem para esta zona não têm de ir só à torre, mas tem também aqui outros museus e outros edifícios que eu vou-vos mostrar. Construído em 1869, fica aqui atrás de mim, mesmo junto à torre de TV, a Rathaus, ou seja, o edifício tipo da Câmara Municipal aqui de Berlim. Esta zona aqui é muito boa para vocês virem, porque para além de ter todos estes restaurantes, também tem aqui imensas árvores, tem aqui esta praça com imenso espaço. Também aqui perto fica a Berlin Dom, que é uma catedral do século XIX, conhecida por ser com uma arquitetura muito majestosa e fica bem ali do outro lado da rua. E aqui está ela, infelizmente está parcialmente em obras, por isso não vai dar para ver tudo, mas sempre dá para ver mais ou menos como é. E eu sei que não parece, mas mesmo aqui à frente passa uma parte do rio. Como estão a ver, aqui passa o canal e aqui toda esta parte é chamada de Museum Island. É chamada assim porque isto aqui cria quase como se fosse uma ilha, onde os dois canais passam pelos dois lados e depois aqui no meio ficam muitos museus e daí chamar-se Museu Island ou Ilha dos Museus. E aqui está ela, é realmente muito bonita, cheia de detalhes por todo lado e depois aqui à frente dela fica este jardim super bonito, cheio de relva e ali fica o outro museu. Como devem conseguir ver, esta é uma zona que fica aqui muito cheia de turistas, mas ainda assim é super gira e vale muito a pena virem. Mesmo para quem não gosta de museus, esta é uma zona que têm com certeza de vir, porque tem toda aqui uma vida à volta e estão bem no coração da cidade, o que é muito giro. Então, se vocês quiserem, podem vir aqui dentro tipo de um edifício, não precisam de entrar no museu em si, tem mesmo no meio uma entrada, depois tem sim tipo este pátio interior, super giro, está aqui super silêncio, não tem quase ninguém, como estão a ver, tem assim estes portões que podem entrar e depois tem aqui toda esta zona que aqui, claro, conseguem ver que é a parte nova, mas depois aqui é a parte antiga e é super linda. Pronto, o que eu estava a falar é, estão a ver, tem aqui a fachada principal do edifício, depois bem ali onde vêm aqueles senhores, tem aquela entrada e depois podem ir lá. Agora vou andando outra vez para perto da torre, ou seja, vou passar outra vez o rio, bem ao lado da torre, ainda não fui para lá, estou a ir aqui um bocadinho mais à volta. Fica aqui uma zona que é mesmo como era a cidade antigamente. Aqui têm muitos restaurantes, bares, lojas assim de souvenirs. Eu vou agora comprar aqui um ímã para o frigorífico porque já o estou a ver. É assim uma zona muito engraçada. Pronto, ímã comprado, faz assim umas cores giras e foi ali da porta onde estivemos há bocado. E aqui estamos nós, no mesmo sítio de há bocado. E agora tenho de tentar descobrir onde é que é a entrada para ir lá acima. E aqui vamos nós já subir lá para cima, bora lá. E aqui estamos nós já no topo. E uau, que vista mais incrível. Aqui também conseguem ver super bem onde nós andamos. Ali ao fundo é onde começámos o vídeo. E a estação fica bem ali atrás e depois aqui foi toda a zona onde nós estivemos a andar e aqui vem bem a ilha, ali foi a catedral que tivemos e depois estivemos ali naquele pedaço e passámos por ali e estivemos ali naquela parte de dentro, muito giro, recomendo-vos sem dúvida, muito virem. E saí agora lá de cima e uau! Que vista mais incrível! Conseguem ver literalmente a cidade toda, todos os pontos mais importantes e é realmente uma perspectiva única que tem da cidade e eu por isso recomendo bastante. Especialmente esta hora, eu vim às 5 da tarde e ainda não está no pôr do sol, mas já começa a estar assim aquela golden hour e por isso dá umas fotos mesmo incríveis.
Então, estou neste momento a regressar ao meu hotel. Estou super cansado. Hoje acordei às 6 da manhã porque vim de Hamburgo para aqui. Vim de comboio, fiz um vídeo, por isso se ainda não viste esse vídeo está aqui no canal, vai ver no final deste, claro. Mas venham comigo ainda porque eu vou-vos mostrar como é que é o meu hotel. Como podem ver, a zona onde fica o meu hotel é super gira. Tem sim estes edifícios muito bonitos com vários restaurantes e depois, claro, muitas lojas caras, como ali à frente fica a Tiffany, depois aqui fica a Bulgari, depois ali mais à frente fica a Cartier, fica a Rolex e todas essas lojas assim. Então, estou agora a chegar, o meu hotel é aqui, este edifício, e depois aqui na entrada tem super giro, Atitude, esse aqui, adoro, e depois tem assim estas casas super giras, assim antigas, mas eu vou de elevador. E aqui, este é o meu quarto. Tem aqui isto, aqui as minhas coisas, que está tudo super desarrumado. Tem aqui esta cama com estes candeeiros, super giro. Depois tem aqui a vista, não é incrível, é aqui para os outros prédios, mas tem aqui uma árvore super gira. Um quarto super confortável e que é um sítio que eu recomendo. Depois vou deixar aqui o nome completo do hotel. Mas bem, agora vou tomar banho, vou descansar um bocadinho e depois, se eu for jantar a algum sítio, vocês vêm comigo, se não, vemo-nos amanhã. E bom dia a todos, é um novo dia. Estou neste momento já a caminhar para o próximo sítio que vamos visitar. Agora, para onde eu estou a ir é para o memorial do Muro de Berlim, ou seja, aquela coisa que pelo menos eu me lembro logo assim que penso em Berlim é no Muro de Berlim, e por isso é precisamente para lá que eu estou a ir agora. Agora sim, cheguei ao memorial do muro e já consigo ver o muro aqui à minha frente. Eu vou-vos mostrar. Já tem aqui parte dele, e basicamente o que acontecia é que o muro não era só este pedaço aqui, mas era toda esta faixa, desde ali daquele pedaço até aqui. E nesta zona, basicamente era onde estavam os militares e ninguém podia passar. Ou seja, este era um lado da cidade, aquele era o outro lado da cidade. E pronto, aqui atrás de mim fica o muro. É um bocadinho estranho pensar que houve uma altura que isto dividiu realmente uma cidade ao meio. Agora aqui conseguem ver bem a diferença de, no fundo, como o muro era na realidade. Aqui esta parte é só uma que eles fizeram para mostrar, mas aqui era mesmo o muro. Ele não é muito largo, ok? Imaginei que ele fosse mais largo, só tipo uma mão minha, mas ainda assim conseguem ver como ele era. Depois, quando entram aqui para dentro, tem várias placas e cada uma delas conta algumas histórias de algumas pessoas. Por exemplo, houve ali uma que contava a história de um rapaz que tentou saltar um muro e depois que não conseguiu, e as pessoas depois fizeram quase um memorial para ele. E assim como essa história conta muitas outras, e é curioso que aqui deste lado nós vemos que o muro tem sem grafite, está todo pintado, mas do outro lado não está. Aqui conseguem ver bem como é que era em 1960. Isto aqui é o muro, e depois foi aqui que nós estivemos a passar. E esta é a parte onde agora é tipo este jardim que nós estamos, e toda esta faixa ninguém podia passar. Esta zona aqui também é uma das mais conhecidas do muro, porque nesta zona específica era onde antes havia um cemitério, e depois o muro passava literalmente no meio do cemitério, e então tiveram de mover algumas campas e assim para o outro lado, de forma a poder ficar aqui no fundo do muro. Entre 1967 e 1969 decidiram construir um outro muro que ia sempre paralelamente ao muro que existia inicialmente, e aqui também conseguem ver isso, sendo que o muro original é aquele que passa ali,
E depois o outro que fizeram era aqui, estão a ver? É este, vem dali do fundo e depois segue e tem aqui as marcas do seguimento do muro que depois no fundo ia para ali. Mas agora vamos lá continuar, porque isto, toda esta parte que vocês podem ver é basicamente uma rua e que tem um muro todo, aí vocês podem andar junto ao muro, como estão a ver, o muro está aqui mesmo atrás de mim. E depois tem também, caso queiram, um edifício que é um memorial do muro, onde lá tem muitas mais informações e histórias se quiserem. Eu não vou lá agora, mas já sabem quando vierem que podem ir lá. O sítio que eu vou e que vocês também podem ir é ali acima, ter a vista do muro. E aqui está a vista que tem aqui de cima. Primeiro, sem falar do muro, tem uma vista muito bonita para a cidade, mas agora do muro em si, que é o importante, está aqui. Onde nós andámos foi ali naquela zona, sempre ali, e depois fomos ali àquela parte. E depois esta aqui mostra como ele era realmente sem ser mexido, em que aqui está o muro original e depois ali está o outro muro. Uma das partes curiosas é que esta era uma das principais passagens entre um lado do muro e outro, e foi precisamente aqui que depois da Segunda Guerra Mundial que as pessoas começaram a passar mais de um lado da cidade para o outro. Ou seja, esta parte aqui que vocês estão a ver, esta passagem, é esta aqui. Antes era assim, nós estamos aqui agora, e esta rua que foi onde nós passámos era onde antes não se podia passar. Mas bem, agora já estou a sair ali de junto do Muro de Berlim, estou a continuar para o lado direito, ou seja, estou neste momento num lado que de antes era o lado oriental, ou seja, o lado socialista de Berlim. Agora o que se nota é que as casas aqui não é que sejam feias, mas não têm muitos ornamentos em si. Por exemplo, nesta rua toda vocês veem que as casas são assim todas muito básicas. E duvido que na altura tivessem estas cores todas. Outra coisa que também é curiosa é que a Torre de Berlim, aquela torre TV que nós tivemos ontem lá em cima, foi construída do lado socialista, ou seja, eles construíram para mostrar ao outro lado da cidade, ou seja, ao lado que fica aqui atrás de mim, que eles também tinham poder, que também tinham dinheiro, que também conseguiam fazer coisas muito grandes, e foi mesmo assim bem alta para que todos eles pudessem ver. Ou seja, é curioso pensar como um dos símbolos mais famosos da cidade foi feito simplesmente para mostrar ao outro lado que eles conseguiam fazer também coisas grandes e bonitas. Então, malta, eu vim aqui agora ao Akasha Market e é uma zona super gira, tem imensos restaurantes e tem sim muitos bares, é muito giro, fica aqui mesmo junto a uma estação de comboios, também super perto da torre, e eu vim aqui a um sítio que primeiro é super giro e depois é conhecido por ter o tradicional schnitzel, que é aquele panado normalmente de porco, mas aqui esse sítio tem imensos, eu ainda não provei porque ainda não chegou, mas quando ele chegar eu depois mostro-vos. Depois toda esta zona tem aqui muitos restaurantes e muitas coisas, e a torre fica ali atrás, que agora aqui não se vê. Aqui chegou a minha comida, tem super bom aspecto, está aqui o schnitzel e depois estão aqui umas batatas e aqui uma cerveja, muito top. Portanto, agora vou comer e falo com vocês quando acabar. Bem, malta, como estão a ver, estava realmente bom. O restaurante é este aqui e por isso recomendo muito a vir. Então estou agora a sair e está aqui boa gente, mesmo muita gente, por isso quando vierem tenham isso em atenção, mas é super giro e recomendo bastante virem. Agora vamos continuar. Agora estamos a chegar a Babelplatz, uma praça que no seu centro tem um memorial sobre todos os livros que foram queimados pelos nazis. Não se sabe ao certo quantos livros é que foram queimados, mas estima-se que foram milhares e milhares de livros. Mas isto é engraçado porque toda à volta desta praça, todos estes edifícios são universidades diferentes. Tem aqui atrás de mim também a ópera e tem ali ao lado uma igreja. Ou seja, no fundo isto serve como um marco que todos os livros que foram queimados, toda a sabedoria que foi queimada pelos nazis que eles tentaram destruir, aqui tem as universidades onde as pessoas estão a aprender todas essas coisas que os nazis tentaram destruir. Estamos aqui a chegar ao memorial. A praça é muito grande e o memorial em si é pequenino. Estão a ver que tem aqui muitas velas e muitas coisas. Não sei se conseguem ver.
mas isto basicamente tem como se fossem as prateleiras dos livros, é quase como se fosse uma biblioteca. Esta é claramente uma zona da cidade que vocês devem muito vir, porque tem edifícios muito mais imponentes com todas estas universidades, realmente muito bonito. Podem vir a pé, de onde eu estava, do mercado, que foi o que eu fiz, eu vim a pé, mas também podem vir de transportes públicos. Malta, esta aqui é a igreja de Santa Hedwig e vocês têm mesmo de ir lá dentro. É única, nunca vi uma igreja assim, por dentro é toda branca, as pessoas sentam-se todas à volta, ou seja, não é com o layout de uma igreja típica. O que eu acho que é giro nesta igreja é o contraste, vocês olham ela de fora, veem assim este edifício todo bonito, todo cheio de elementos, com dourados, e depois pensam que lá dentro é igual e não é, completamente diferente. Depois de mais uma caminhada, estamos agora a chegar a um ponto turístico que é o Checkpoint Charlie, e é famoso porque este era um dos sítios onde os soldados e quem quisesse passar de um lado para o outro do muro tinha basicamente de passar, e tem todo aqui este muro com imagens de como era de antes aqui neste sítio, ficava precisamente ali à frente onde tem aquele soldado. Uma curiosidade deste ponto é que, apesar de se chamar Checkpoint Charlie, muita gente pensa que o soldado que está ali na imagem se chamava Charlie. Mas a verdade é que não, Charlie nem sequer era o nome dele, chama-se Charlie por ser o ponto C. Por exemplo, nos aviões, quando vocês querem referir certas letras, não dizem a letra em cima, dizem algo. Por exemplo, o A é Alfa, o L é Lima e o C é Charlie. Daí chamar-se ponto Charlie ou ponto C. E aqui fica o ponto. De um lado tem um soldado, do outro lado tem um outro soldado. Como podem ver, eles têm formas diferentes de vestir, porque este era o soldado que ficava do lado comunista e o outro do lado capitalista. E basicamente é este ponto aqui, é muito famoso, tem sempre muitas pessoas e tem uma bandeira dos Estados Unidos, porque era o soldado que estava aqui, era dos Estados Unidos, e as pessoas põem-se ali para tirar fotos, mas tem sempre uma fila, como podem ver, e eu não vim para ficar aqui numa fila para tirar uma foto, para ser sincero. Ou seja, se vocês pensarem bem, este lado era um lado da cidade e este era o outro, e aqui era onde era a divisão entre o muro. Aqui dentro tem toda uma exibição sobre isto e tem aqui imagens das pessoas a destruir o muro na altura e como ficou depois dele todo destruído. Aqui conseguem também ver bem a divisão da cidade, em que aqui é onde nós estamos. E depois aqui, deste lado, Berlim era controlado pela União Soviética e depois ali tinha uma parte que era controlada pela França, uma parte pela Inglaterra e outra pelos Estados Unidos. Daí a bandeira que estava ali ser dos Estados Unidos. Sei que não tem nada a ver, mas acho uma certa curiosidade o lado que tem uma bandeira dos Estados Unidos ter logo atrás o McDonald's. Depois de 5 minutos de autocarro, estou agora a caminho do Museu de Tecnologia Alemão. Este é um museu que é muito giro porque tem aviões que foram usados na altura da Segunda Guerra Mundial, assim como outros comboios e outras tecnologias que na altura eram super modernas, super de ponta e que agora não são. O que eu acho curioso aqui de Berlim é que há muitas zonas da cidade que são completamente diferentes uma das outras. Tu podes estar num sítio que tem muitos prédios bonitos e muito antigos e depois andas 10 minutos e estás numa zona só com prédios mais novos e depois estás mais um bocadinho e estás ao pé do rio e depois outro bocadinho e já estás numa zona completamente diferente. Ou seja, aqui não tens quase a consistência de uma cidade normal, porque dependendo da zona que estás, tens, no fundo, sentimentos diferentes. Por exemplo, há partes da cidade que eu estou a gostar mesmo bastante e depois há outras que estão meio meh. Mas estamos mesmo a chegar e vejam só o que está no topo do edifício. Tem, literalmente, um avião ali assim, pendurado. Aqui está ele, Dutch Technic Museum, aqui com o avião. Então, já estou aqui dentro do museu e tem aqui muita coisa, vários computadores assim antigos e por isso eu vou-vos mostrar assim um bocadinho. E aqui estamos nós a chegar
à parte dos comboios. E foi em 1905, nos comboios, que começou a haver a distinção de classes, em que havia a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe. Qual era a diferença? Para além do conforto e do luxo, era que a primeira classe tinha luz a gás, a segunda só tinha a carvão e a terceira não tinha nada. Aqui está o exemplo. A primeira classe era assim, toda assim em veludo, toda super bem pintada, super gira. Depois, a segunda classe era assim, ainda muito confortável, mas já vem uma diferença, já são assim mais bancos, ali em cima já não é revestida da mesma forma que era ali. E depois, a terceira classe é assim, bancos em madeira, não tão confortáveis. Ou seja, esta é a económica, a executiva e a primeira classe dos aviões, só que em modo comboio, no início, quando começou a ser feito. Malta, vocês não têm noção o quão grande este museu é. Mesmo super, super grande. E este é só um dos lados, o outro lado é igualmente grande. Malta, era assim que se viajava de antes. Isto é um avião da Lufthansa. Imagina o que é nós, tipo, a forma como nós viajamos agora e a forma como eles viajavam de antes. Este aqui é o avião, é assim todo quadradão. Este museu é todo assim, esta é a parte dos aviões e claro que é a parte que eu gosto mais. Bem, saí agora do museu e uau, estou mesmo, tipo, impressionado com o museu, não estava à espera que fosse tão bom, para ser sincero. Estive lá mais de 2 horas, mas o que é giro do museu é que ele dá para quase todos os gostos, passa tudo. Tem parte de avião, tem parte de barcos, tem parte de comboios, tem parte sobre como faziam antes os comprimidos, tem a parte das câmaras fotográficas, tem de como faziam a roupa, mesmo muita coisa diferente. E então, sem dúvida, um sítio que eu vos recomendo muito, muito virem. Agora estou a ir andando para o meu hotel outra vez, porque já andei bastante hoje e amanhã temos outro longo dia pela frente. E bom dia a todos, estou neste momento no autocarro. Hoje o tempo não está de todo como estava no outro dia, está a chover, está frio e eu esqueci-me de um pormenor, que é hoje é domingo e aos domingos na Alemanha quase tudo está fechado. Isto inclui todos os centros comerciais que existem. Ou seja, eu estava a pensar que hoje, por estar assim mau tempo, que eu podia ir para um shopping ali super grande, andar para lá passear e assim, mas não, está fechado, esqueci-me desse pormenor. Portanto, agora estou aqui neste autocarro a ir para um sítio que, pelo que eu percebi, é quase como se fosse uma exposição assim de carros vintage. Não era a minha primeira opção daquilo que eu queria fazer hoje, mas eu também sinto que eu ontem e anteontem consegui ver muita parte da cidade e então agora que o tempo está assim é melhor fazer algo que seja indoors e não propriamente na rua. E então cheguei agora aqui e vou-vos mostrar aqueles carros que acho mais giro. Então, já acabei de ver aquilo e actually até é bem giro, se gostam de carros, recomendo bastante, não pagam para entrar, porque isto basicamente vocês também podem aqui vir para comprar carros, mas bem, depois tem aqui um restaurante e é o que eu vos vim a mostrar. O que eu pedi é isto é super típico, chama-se Currywurst e é assim umas salsichas com um molho assim de curry. Muito, muito típico, por isso se vierem à Alemanha têm de provar. Bem, estou agora a sair ali do museu e agora estou a ir para o Museu de História Natural.
O tempo agora não está a chover, mas está a chover a manhã toda e eu estive a ver e vai continuar a chover, por isso não vale a pena fazer nenhuma atividade que seja na rua. O que também é bom, porque se tu vieres a Berlim quando estiver a chover, já sabes o que é que podes fazer. E aqui estamos nós a chegar ao Museu de História Natural, ele fica aqui bem atrás de mim e eu vou-vos mostrar como é que é ele por dentro. E aqui estamos nós já dentro do museu, está aqui muita gente, por isso eu não vou estar sempre a falar, vou só mostrar algumas imagens. E assim sendo, já saí do museu, entretanto não filmei nada porque começou a chover mesmo muito, mas o museu em si é giro, é pequenino, ok, pensava que ele fosse maior, mas tem muitas partes sobre dinossauros, tem também sobre vários diamantes, tem também sobre vários animais que estão lá, e por isso acho que é um sítio realmente muito giro. Agora já sabem, se forem a um fim de semana, especialmente um domingo, está cheio de gente, porque lá está, é uma das poucas coisas que está abertas ao domingo e por isso todas as pessoas aproveitam para ir lá. Dito isto, mais uma vez, espero que tenham gostado. Digam-me se o microfone realmente faz alguma diferença ou não. Eu espero sinceramente que sim. Digam também se já estiveram em Berlim e se sim, o que é que acharam da cidade e se não tiveram, se ficaram com vontade de vir ou não. Dito isto, vejo no próximo vídeo. Tchau!